Bom, boa tarde, galera. Estamos aqui mais uma vez para gravar a última aula do ano de matemática, né? Estamos juntos, espero que todo mundo esteja bem, né? Superamos 2020 e vamos para 2021, se Deus quiser. Então, essa é a última aula do ano. Eu vou terminar o conteúdo aí de função, né? Vou dizer aqui através do slide o que é que nós vimos esse ano e o que é que nós vamos ver hoje, certo? E, no mais, completar essa aula de hoje, vou compartilhar a tela. Vou terminar a aula vendo a parte final, né, dessa aula de hoje, que seria gráficos, tá bom? Então vamos lá, vamos começar, porque o tempo está acabando. Eu vou postar esse videozinho já para vocês agora, né, para vocês acompanharem. E vamos lá. Gráficos, né, continuação de função, né? Bom, primeiramente a gente vai, para continuar, para fechar essa parte inicial de função, a gente tem que saber o que é gráfico. Então, para nós representarmos um gráfico, como já temos aqui, nós temos que saber o que é e temos que desenhar uma malha quadriculada. E a gente chama isso aqui de plano cartesiano. Então, vamos ver primeiro o que a gente viu hoje, ou vimos esse ano, 2020. Né? Estudamos teoria do conjunto, né? Essa parte inicial de conjuntos, o que era conjuntos, o que são os elementos e tal. Vimos as operações com conjuntos, né? A união, interseção. Que mais? Vimos depois de operação com conjuntos, vimos relação e função, né? Aprendemos a identificar o que é a função, né? Naqueles diagramazinhos, né? E vamos introduzir a função do primeiro grau, né? A parte de dar valores para x, né? Pegar o valor do domínio, contradomínio e imagem, né? E dar valor para obter a imagem, né? Que é cada marido tem uma única mulher, né? Mulher pode ter vários maridos, mas o marido só tem uma única mulher e não pode sobrar marido sem mulher. E gráfico de uma função que vem dessa ideia dessa ligação, né? Do conjunto do domínio para o conjunto do contradomínio. E aí nós temos que saber como é que funciona isso, que é o plano cartesiano, certo? Então, se eu pedisse a vocês para localizar numa sala de aula a sua cadeira, se tivesse uma mapa de sala, né, uma mapa de sala na sua sala e você só sente uma única cadeira, cada um teria que ter sua localização. Então, tá aí um mapa de sala fictício, né? Tá aí, teria a porta de entrada, né? E o quadro aqui. E aí nós temos várias pessoas. E aí, se nós quisermos a localização, nós teríamos que ter o número de filas, né? Primeira fila, segunda fila, terceira, quarta, enfim. E aí teríamos essa quantidade de cadeiras por fila, que são 4 cadeiras por fila. Então, a localização vai depender justamente do número de fila, do número da fila e o número da cadeira. Tipo, Maria Eduarda. Maria Eduarda, ela está, deixa eu pegar aqui no computador. Nós temos aqui Maria Eduarda, ó, ela está na 4ª fila, 3ª cadeira. Então tá aí, Maria Eduarda, 4ª fila, 3ª cadeira. Se eu pedisse Renato, se nós observarmos lá, Renato está aqui, ó. 2ª fila, 2ª cadeira. Então tá aí, 2ª fila, 2ª cadeira. E assim por diante. Rafael, 5ª fila, 1ª cadeira. Marília, 3ª fila, 4ª cadeira. Eu não vou voltar ao slide para não perder tanto tempo. E então nós temos uma localização dependendo da fila e dependendo da cadeira. Isso aqui que a gente está vendo aqui em azul, né, a gente chama na matemática, né, de localização de um ponto, onde você precisa de um número primeiro e depois do outro número, que no caso aqui vai depender da fila e da cadeira. A gente chama isso de par ordenado, tá? Então, a sequência, né, pode ser os mesmos números, o mesmo algarismo, mas a localização é diferente. Por quê? Tipo Eduardo aqui. 4ª fila, 3ª cadeira. 4 e 3. Já aqui, se você botar 3 e 4, são os mesmos algarismos. 4 e 3, 3 e 4. Só que a localização é diferente. 3ª fila, 4ª cadeira. Certo? Então, a ordem vai alterar a localização da pessoa ou de um ponto no plano cartesiano. Então, isso aqui a gente chama de par ordenado, certo? O primeiro número, que seria
o valor de A e o valor de B, né, que não estão na mesma ordem, né, 4 e 3, 3 e 4, Maria, Eduardo e Marília, eles têm os mesmos números, o mesmo logaritmo, só que a ordem é diferente. Então, mudou a localização. Então, quando importa a ordem, né, ó, pares de números cuja ordem deve ser respeitada e que representam pontos diferentes são chamados de pares ordenados. Então, sempre vai ser representado entre parênteses, né, e vírgula entre os dois números. Um para representar a fila, no caso desse exemplo da sala de aula, e outro para representar a cadeira. Certo? Eu não sei. Talvez vocês já tenham visto aí no ano, não sei se viram, mas a ideia de plano cartesiano é essa, representar um ponto no plano cartesiano. Só que, nesse exemplo que eu dei, depende da fila e da cadeira. Mas isso transformando num plano cartesiano, nós vamos ter uma malha quadriculada, né, que é onde nós vamos ter dois eixos principais, eixo X e eixo Y. O eixo X, né, é horizontal, é chamado de eixo das abscissas. O eixo Y, que é o vertical, ele é chamado de eixo das ordenadas. E ele é dividido em 4 quadrantes, né, esse plano aqui. Essa parte aqui que está aqui, ó, chamada de primeiro quadrante, essa parte, segundo quadrante, terceira parte, essa região, e quarta parte, quarto quadrante, em ordem, sentido anti-horário, né? Que o relógio funciona assim, né? Então, o sentido anti-horário, começando daqui, do primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto, certo? Então, se um pontinho tiver aqui nessa região onde está o ponto vermelho aí do laser, esse ponto está no quarto quadrante. E aí você tem que aprender, a gente vai aprender como localizar esse ponto. É bem simples. Para a gente introduzir a função dentro do plano cartesiano. Então, aqui, ó, o par ordenado, sempre a coordenada x vem primeiro e y vem depois. Então, o primeiro elemento é o x do par ordenado. O segundo elemento é de y. Por exemplo, par ordenado 4 e 2. Deixa eu pegar uma caneta aqui para 4 e 2. Então, onde é que está o 4? 4 é x, você vai olhar para a horizontal. 4 está aqui. E o 2? 2 é o y. 2, você vai olhar no eixo vertical, está aqui. Então, você vai fazer retas paralelas com com a abscissa e com a ordenada, ou seja, paralela ao eixo x, né, essa retinha aqui, e paralela ao eixo y, formando um 90 graus também, né? E aí esse ponto vai estar aqui, ó. Aí o cruzamento entre eles dois é o ponto A, B, C, enfim. Então, 4 vem primeiro e 2 o segundo, ok? E aí nós temos vários pares ordenados, ok? Então, localizar um ponto seria isso, bem simples. Então, está aqui outro exemplo, ponto P, 4 e 3. Está aqui, ó, 4, que eu já desenhei lá, né? E 3. Então, 4 é a abscissa e 3 é a ordenada, certo? E aqui é só para explicar isso, né? A abscissa vem primeiro, que é o x, a ordenada vem depois, o y, ok? Então, vamos embora. Olha essa localização aqui. Foram dados pontos e eu vou representar esses pontos com par ordenado. Começando do ponto A. O ponto A está aqui. Primeiro, você vai pegar a coordenada x dele. Quem é a coordenada x de A? Você desce para o eixo x, menos 4. Quem é a coordenada y de A? Você vai ver onde vai portar o eixo y, 2. Então, o par ordenado de A é menos 4 e 2. Aí, menos 4 e 2. X primeiro, y depois, 2. Ponto B, mesma coisa. Está aqui o ponto B. Aí você vai ver onde é que corta o eixo X. É menos 2. E o Y, 3. Então, é menos 2 e 3. C, cadê o C? O C está aqui em cima, o C, ó. Então, está em cima do eixo Y. Então, você vai ver onde é que corta o eixo X, no 0, né? E está em cima do ponto 3 no Y aqui. Então, vai ser 0. Deixa eu apagar aqui a primeira parte inicial de A e B, para não confundir aí. Tá aqui. Então, tá aí. O ponto C está em cima do eixo Y. Então, você vai pegar aqui do C, onde vai cortar o eixo y, x, né? 0. E onde corta o eixo y, aqui no 3.
Então, vai ser 0 e 3. 0 para x e 3 para y. E aí o D, e assim sucessivamente, né? Ó, D está aqui, 2 para x, 2 para y. Aí o E está aqui, ó. Vai para onde? Para o x, 4, e o y, 4. Então, 4 e 4. F está aqui, para x, 5, para y, 3, 5 e 3. G, cadê o ponto G? G está aqui. Deixa eu apagar para a gente ver o ponto G melhor. Está aqui o ponto G, ó. O ponto G está aqui. Então, está em cima do eixo X. Então, onde vai cortar o eixo X? É o 4. E o Y? Você vai prolongar aqui a reta para ver onde é que vai tocar o eixo Y. O 0. 4 e 0. E pode observar que o C e o G, o 0 está na coordenada contrária. O C está 0 em X, que ficou em cima do eixo Y. 3 está aqui. C. E o G é o contrário. X é 4, Y é 0. Então, ficou em cima do eixo X no 4. Então, está aqui, ó, no 4. Então, sempre quando uma coordenada é 0, né, se o X for 0, vai ficar em cima do eixo Y. Se o Y for 0, vai ficar em cima do eixo X. Né, vice-versa. E assim vai continuando, né? O H, todo mundo acredita que já entendeu. O H de novo, ó, deixa eu apagar aqui. O H está aqui. Está aqui em cima. Está em cima do eixo X. Então, o 1 é o X. E vai cortar o Y no 0. Então, vai ser 1 e 0. Aí, o I, né? O I está aqui também em cima do eixo X. Né? Então, vai ficar em menos 2 e 0. Aí o J, aí vai olhando, né? Menos 3 e menos 2. Eu vou adiantar porque senão vai perder muito tempo, mas é a mesma coisa, né? O K é menos 4 e menos 4. O L está em cima do eixo Y, ó. Se está em cima do eixo do Y, o X é 0. Então, 0 e menos 4. E N, 2 e menos 3. E N, 3 e menos 4. Então, a ideia seria essa, certo? Então, se não deu para entender, assiste de novo, né? Repete, volta ao vídeo para pegar a explicação do início, porque senão a gente não tem muito tempo para ver detalhadamente. Nessa aqui é ao contrário. Então, eu dou a coordenada, o ponto, e você vai localizar no plano cartesiano. Então, quem é x? X aqui é menos 2. Quem é y? 4. Então, você vai começar do menos 2 e 4. E liga os dois, né? Pronto, tá aí, ponto A. Menos 2, 4. E assim sucessivamente. B, cadê o 3? 3 para x. 5, cadê o y? 5 para y. Tá aqui, ó. Então, vai ligar. Ponto B. E assim sucessivamente. X é menos 5, tá aqui o menos 5. Y é menos 4, tá aqui o menos 4. E aí liga. Ponto C. D, menos 3 e 0. Ó, o x é menos 3, o y é 0. Então, vai ficar em cima de que eixo? Do eixo x. Por quê? Porque o y é 0. Então, vai ser menos 3. Está aqui o menos 3, ó. E 0. Então, vai ser em cima do próprio eixo x. Ponto D e o ponto E. O E é agora ao contrário. 0 é x e 4 é y. Então, se o x é 0, vai ficar em cima de quem? Do y. Que no caso é aqui em cima, o 4. Ponto E. Certo? Então, é sempre a mesma ordem. X primeiro, Y depois. X primeiro, Y depois. Vamos embora. Aí vem a ideia já do plano cartesiano para a construção do gráfico. Como é que é a construção do gráfico? A gente viu, né? Lá nos diagramas, nós teríamos o conjunto do domínio, que seria esses valores para X, certo? E teríamos a imagem, que é justamente para onde a setinha, que são as mulheres, que cada marido vai ter. Então, como é que a gente faria isso? Nós pegávamos, deixa eu apagar esse track aqui, que é o meu doido. Né? Como é que vai ser isso? Aqui, domínio, aqui.
Esse domínio aqui a gente vai botar no lugar de x, que é essa parte azul aqui, ó. Então, não é x mais 1, né? A lei de formação, isso aqui a gente chama de lei de formação. Ou seja, a formulazinha para ter a função, tá? Então, nós vamos colocando no lugar de x aqui o valor azul, que seria o domínio, que seria os diagramas, os balãozinhos, né? Aí nós teríamos menos 1 mais 1. Menos 1 mais 1 deu 0. Então, a imagem, ó, o par ordenado, menos 1 e 0. Aí você vai ligar. Menos 1, tá aqui para x, ó, e 0 para y. Então, vai ficar em cima do eixo x. Aí, quando foi 0, 0 mais 1 é 1. Então, par ordenado, 0 e 1. Aí vai ligar. X é 0, então vai ficar em cima do eixo y e 1. Para x igual a 1, 1 mais 1 é 2. Então, 1 liga por 2. Então, 1 liga por 2. 2, quando x é 2? 2 mais 1. 2 mais 1 é 3. Então, quando x for 2, o y é 3. Então, liga do 2 para 3. E quando x for 3, 3 mais 1, 4. 3 e 4. 3 liga por 4. Quando você observar e for construindo, que a gente vai construir no exemplo posterior a esse, nós vamos ver que os pontos vão ficar alinhados. Então, toda a função do primeiro grau vai dar uma reta quando você ligar esses pontos. Ligou um ponto. E pode observar que as imagens foi de 1 em 1. Por quê? Porque nós estamos somando com 1. Ó, 0, 1, 2, 3, 4. Se você fosse continuar dando valores para x, seria 5, 6, 7. Ou seja, 4 liga para 5, 5 liga para 6, 7 liga para 8 e assim por diante. Ok? Então, a ideia de construção de gráfico seria essa. Você dá valores, né, dentro da lei de formação, para encontrar a imagem dele, que seria o y. Certo? Olha aqui, esse daqui. Construir o gráfico da função y igual a 2x menos 1. Essa daqui a gente está somando x mais 1. Essa daqui é 2 vezes o valor de x menos 1. Mas, professor, que valores que a gente bota no lugar de x aqui? Aí fica a critério de cada um. Sempre eu boto 5 ou 6 valores. Ou tudo positivo, ou tudo negativo, ou negativo e positivo e 0. Eu sempre gosto de colocar 2 negativos, o 0 e 2 positivos. Então, tá aqui, constrói-se uma tabelinha. O valor de x vai ser esse, ó, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Esse aqui seria o balãozinho do domínio, onde você vai trocar no lugar de x. E aí nós colocamos, ó, substituindo em x, né, em 2x mais 1, onde tem x, botou menos 2, botou menos 1, botou 0, botou 1, botou 2, botou 3. Lembrar que é 2x, é 2 vezes x. Então, trocou. 2 vezes menos 2, fazer o jogo sinal, né? Menos 4. Eu não botei o resultado aqui, mas vai dar menos 4. Menos 4 com menos 1 dá menos 5. E aí, esse aqui seria o balãozinho das mulheres, que seria o conjunto da imagem. E aí, e assim sucessivamente. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 com menos 1 dá menos 3. 2 vezes 0, 0. Sobrou só o menos 1. 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. 2 vezes 3, 6. Menos 1, 5. Certo? E aí, é só fazer o par ordenado, os pares ordenados agora, né? Tá aqui, os pares ordenados. Primeiro par ordenado, menos 2 quando foi x, menos 5, y. Seria a imagenzinha da setinha ligando, né? Do conjunto dos balãozinhos, diagramas. Menos 1 vai ligar com menos 3. 0 vai ligar com menos 1. 1 vai ligar com 1. 2 vai ligar com 3. E 3 vai ligar com 5. E aí, feitos os pares ordenados, constrói o diagrama. Ou diagrama, o plano cartesiano, né? Vai ligar menos 2 com menos 5. Tá aí, ó. Tá aqui o menos 2. Tá aqui o menos 5. Aí eu não vou riscar, mas vai ligar os dois retas aqui. Menos 1 com menos 3. Menos 1 com menos 3. 0 e menos 1, ó. X é 0 aqui, ó. Então, vai ficar em cima do eixo Y. Tá aqui ele. 0 e menos 1. 1 e 1. Tá aqui 1. Tá aqui 1. Ligou. 2 e 3. 2 e 3. E 3 e 5. 3 e 5. Eu só pode prolongar, né?
isso aqui é infinito, gente. Ele está fazendo só um pedaço da função. Só para esses valores aqui. Mas se você quisesse continuar, seria 4, 5, 6, 7, aqui continuando a tabelinha até o infinito. E aí, quando você ligar, né, você está vendo que está mais ou menos alinhado aí, você vai ter uma reta da função. O pontinho aqui está fora da reta, mas a ideia seria ponto, que eu tentei ajeitar, mas não consegui. Então, deu uma reta. Toda função do primeiro grau, toda função afim, sempre no plano cartesiano vai dar uma reta. Eu acho que eu botei isso numa questão dos formulários anteriores, certo? E com isso aqui a gente acaba a construção de gráfico. Vai ter um formulário para vocês fazerem hoje. Não pedi para vocês construir o gráfico, né? Vai ter questão só para você calcular e ver qual gráfico você vai dar aquela função. Tipo essa daqui. Eu dou isso aqui, né? 2x menos 1. Aí você iria calcular assim e fazer um esboço no seu caderno desse gráfico para marcar a alternativa referente a esse gráfico aqui, certo? Então lá também vai ser isso. Ok. E questões de plano cartesiano, de localização de ponto. Bem parecido com essas questões iniciais que a gente viu aqui. Tá? Localização do ponto e uma questão ou duas de construção de gráfico, mas não peço para vocês construírem. Vocês vão fazer no papel o esboço e marcar a alternativa correta. Beleza? Então, gente, Feliz Natal, próximo ano novo, boas férias. Em fevereiro nós estamos juntos aí de novo, ok? Então, se divirtam aí com a atividade do formulário. Valeu, galera! Tchau, 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 tchau. Parar aqui e parar a gravação. Valeu!